Dia 2, o que é casa de oração? Parte 1. E lhes disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21:13. Em Mateus 21:13, Jesus é enfático em dizer que o seu templo será chamado casa de oração. E quem é o templo? Ora, nós somos o templo do Espírito Santo. Somos homens e mulheres que carregam a presença de Deus. E o chamado do Senhor a nós é para cultivarmos uma vida de oração. Esse é o chamado para toda a sua igreja. Muitos grupos e salas de oração têm surgido em nosso país nos últimos anos, e eles não estão seguindo uma onda ou uma moda. Esse surgimento é fruto da compreensão bíblica de algo que Deus ama. O movimento de oração global tem uma história e suas raízes fundamentadas na palavra. Vemos claramente na vida de Davi o seu desejo de buscar o Senhor. Ele fez um voto em Salmo 132, 1-5, e esse propósito era que louvores, cânticos e declarações fossem entregues a Deus, pois havia o anseio intenso em seu coração de fazer uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Embora esse desejo tenha agradado o coração de Deus, o próprio Senhor incumbiu a Salomão e não a Davi essa tarefa. O sonho de Davi seria realizado por seu filho e herdeiro e ele deixou tudo preparado para a construção do templo. Continua no terceiro dia do devocional. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi, lembra deste juramento que ele fez a ti, o Senhor, o poderoso de Jacó. Eu não vou para casa, nem vou descansar. Não vou me deitar nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Dia 1. Uma vida de oração consistente. Por que orar sem cessar? Você já pensou sobre isso? Essa recomendação foi dada por Paulo aos Tessalonicenses. Mas também, ao longo da palavra, podemos ver diversas recomendações de Jesus aos seus discípulos e seus ensinos sobre oração. Definitivamente, o chamado à oração é para todo cristão. Pode ser que você esteja lendo isso e se sinta desanimado ao pensar na sua vida de oração, ou você já tem crescido em perseverança neste lugar. Seja qual for a sua situação, o Senhor tem chamado os seus filhos e filhas para crescerem e aprofundarem as raízes na comunhão e na oração.